Bom, e continuamos. Estamos nesta lição sobre a Antártida e vou ensinar a respeito da Antártida. A Bíblia fala a respeito da Antártida? Por suposto que sim. E dissemos que no 1947, digamos, a providência divina, Deus lhe deu prazer que foram encontrados os rolos, os manuscritos na caverna de Qumran, onde vemos endossado e confirmado os livros da Escritura, mais os livros como de Enoque, o livro de Jacé, que falam sobre a Antártica. E por certo, a Bíblia fala no livro de Enoque que quando Deus o leva e muitos homens o seguem, a Bíblia diz, porque eu acredito que, já que Deus fala do livro de Enoque na própria Bíblia, assim como no livro de Jacé, eu creio que são inspirados e podem nos servir como uma referência para completar a informação que às vezes não está muito clara. Mas o livro de Enoque diz claramente que os homens que seguiram a Enoque, quando Deus o leva, diz que nesse lugar era um lugar onde havia pedras de neve e que os homens que haviam ido com ele tentaram quebrar as pedras de neve. Lembre-se que nos dias de Enoque ainda não havia chovido, não havia granizo nem chuva. Quer dizer que essa neve provavelmente era os lugares do sul. Então vamos falar da Antártida. Onde está a Antártida? Na Bíblia. Isso está em Jó capítulo 9, começando do verso 7. Ele manda ao sol e não sai. O que aconteceu com Josué. Ele manda o sol e não sai, e sela as estrelas. Ele só estendeu os céus e anda sobre as asas do mar. Ele fez a Orça, o Orion e as Pleiades. Ele fez as constelações e diz: e os lugares secretos do sul. Repito, Jó capítulo 9, versículo 9. Ele fez os lugares secretos do sul. E quando nós lemos lugares secretos do sul, está no mesmo versículo onde ele fez a Ursa Maior, a Órion e as Pleiades. Quando ele fez as constelações, as estrelas também foram feitas e fez os lugares secretos do sul. Os lugares secretos do sul nos colocam no mesmo dia, no mesmo momento, no mesmo contexto, no mesmo versículo dos lugares secretos do sul. Agora, vamos a confirmar com outra palavra em Jó capítulo 38, versículo 32. Havíamos falado a vez passada que Deus prepara a Jó para lhe dar uma revelação. Isso é muito importante, porque para os que estudam a palavra de Deus sabem que o livro de Jó é um livro de 42 capítulos, que no capítulo 1 aconteceu algo. A Bíblia diz que vieram apresentar-se os anjos de Deus e entre eles veio também Satanás, e Deus lhe perguntou: de onde vens? E Satanás lhe disse: de rodear a terra e de andar por ela. E já conhecemos a história do que aconteceu ao coitado do Jó, porque se lhe deu permisso para que fizesse o que tinha que fazer, e o coitado Jó, por 38 capítulos, teve que suportar os 3 amigos, mais um quarto que chegou depois, e por causa de 35 capítulos, Deus esteve calado. E no capítulo 38, disse essas palavras: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem sabedoria? E aí o prepara 2 capítulos, o 38 e o 40, o prepara Jó para lhe dar uma revelação sobre aquele que escurece o entendimento, e disso que estamos falando. Que se nós achamos é uma explosão do Big Bang, que por certo dissemos quem foi o que a trouxe um jesuíta no ano 1927, fez a propaganda de a teoria do Big Bang, e esse homem se reuniu com Albert Einstein por se acaso. Então, quero citar algo que disse Albert Einstein, e disse em inglês: in the facts thou fix the theory, change the facts. Albert Einstein. Traduzindo diz: se os fatos não concordam com a teoria ou não encaixam com a teoria, tem que mudar os fatos. Albert Einstein. Ou seja, se sua teoria, como não encaixa algo, então tem que mudar as coisas e não a teoria. Isso foi dito por Albert Einstein, está registrado, qualquer um pode procurar. Famoso Albert Einstein. Então,
Segunda confirmação, quando Deus lhe diz, Jó, quem é esse que escurece o conselho com palavras de sabedoria? E lhe fala depois, por isso dissemos que se o evangelho de Jesus Cristo está encoberto, entre os que se perdem está encoberto, entre os incrédulos. E diz a Bíblia que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. O que tem a ver tudo isso com a luz do evangelho? Porque é impossível que você possa se relacionar com um Deus real, inteligente, que criou os céus e a terra da maneira que ele disse, que ele vai vir a esta terra estabelecer seu reino, que essa terra não se mexe, que permanece para sempre, que essa terra é firme, tem fundamento, tem base, tem cimentos. E é mais, a Bíblia fala de que esse firmamento ao qual chamou o céu, diz a Bíblia, que tem colunas e que tem cimentos. Aonde está isso? Está na Escritura. A coluna dos céus, o cimento dos céus, e eu perguntaria ao que me ouve, o que é isso? Porque eu não disse, diz a palavra, a coluna dos céus, o cimento dos céus. Se nós não entendemos a criação de Deus, não vamos entender o que significa isso. Simples. Os firmamentos é a expansão na parte de cima. Porque as águas de baixo foi dito que se juntaram e se nivelaram num lugar. Mas a expansão de cima, onde colocou o sol, a lua e as estrelas, tem um princípio e tem um fim. Por isso que Deus disse que enviará seus anjos para que recolham seus escolhidos dos 4 ângulos da terra. Eu disse de um extremo da terra até o extremo do céu. O que significa isso? Se não entendemos a criação de Deus, não vamos entender como é possível que Deus chame a seus escolhidos desde um extremo da terra até o extremo do céu. Ou seja, que alguém me explique de um extremo da terra até o extremo do céu, mas não entendo. Mas se nós nos sujeitamos ao que Deus disse, este ponto aqui é o Polo Norte. E a Antártida é o Polo Sul, que tem 360 graus. O Senhor disse que ele colocou limites ao mar para que não transpasse. E existe uma fotografia tomada da Antártida quando foram em uma operação militar. Os Estados Unidos com 13 barcos de guerra, 4.700 homens, a chamada Operação High Jump. E eu afirmo que são paredes perpendiculares imensas que colocam limites ao mar. Segundo testemunho, Jó capítulo 38, versículo 22, quando Deus está falando com Jó, preparando para lhe dar uma revelação sobre Satanás, e lhe prepara, e lhe diz onde você estava quando eu estendi a terra, quando eu coloquei fundamento, quando eu estendi com cordel e lhe coloquei medidas, quem encerrou com portas o mar quando se derramava saindo do seu seio, não é certo? Diz, você esteve nas fontes do mar, andou na escuridão do abismo, etc, etc. Você considerou a terra, a largura da terra? A terra tem larguras. A terra tem largura. Capítulo 38, verso 22. Segundo testemunho. Has entrado você, olho, está falando no contexto da sua criação. Assim como lemos no outro verso. Dos lugares do sul, no mesmo verso que ele está criando o Órion, a Ursa e as Pleiades, aqui também está falando sua criação, quando lhe fala a Jó, aonde estava você, quando eu fiz o céu, a terra, o mar e os abismos, e também lhe diz no verso 22, você entrou nos tesouros da neve? Diz, ou você viu os tesouros do granizo? Senhoras e senhores, esses tesouros da neve e do granizo são tudo isso que está aqui, que desde Marco Polo, Magalhães, James Cook, Drake e todo mundo que fizeram foi circunnavegar a Terra
de este a oeste. Se foi isso que fizeram, porque nunca conseguiram penetrar a Antártida até o dia de hoje. Porque é impossível. Porque o que Deus disse é assim. Isso é inabitável. Diz a Bíblia, verso 23, essa neve e esse granizo os tenho reservado para o tempo da tribulação, da angústia. De que está falando? Apocalipse 16, 21 diz que quando vem a grande tribulação e no juízo de Deus vai trazer um granizo tão grande que os meteorólogos, os sabe-tudo do mundo não vão entender como isso vão ser produzidos granizos tão grandes, porque existe uma parte inabitável que guarda os tesouros de neve que os homens não entendem e não podem ir a esse lugar. Aonde está isso? Aqui no Polo Sul. Tudo isso é o Polo Sul. Isso é o Polo Norte. Quando você está aqui no Peru, o norte é aqui. Aqui. Logicamente, o sul é para baixo. O oeste é aqui e o leste é cá. Se você está na África, o norte é para cá e o sul é aqui. Sempre. Se você está na Austrália, o sul é aqui e o norte é aqui. Sempre. Por isso que vai ser bem difícil que você encontre um bilhete de ida sem escala, sem paradas, de Chile até Austrália. Eu quando fui de Peru, de Lima, aqui está Lima, fui até a Austrália, fiz uma parada nada mais nem menos que Los Angeles. Aqui está Los Angeles e de Peru, Los Angeles e depois cheguei a Sydney. Uma linha reta. Claro que nessa globo, aqui está Peru e a Austrália está aqui embaixo, no sul. Então, eu não entendi. Eu disse, que burro, por que tanta gasolina? Por que eles vão lá em cima para descer de novo? Se eles podiam ir facilmente por aqui até aqui, cortar caminho. Vão encontrar. Se procura no computador passagem, vão encontrar. Mas não vão poder comprar. Isso está somente de enfeite. Já investiguei. Poupem seu tempo. Então, dissemos, Jó, capítulo 38, segundo testemunho. Então, Apocalipse 16, terceiro testemunho. Esse granizo preparado para o dia da grande tribulação pesa, diz, 1 talento. 1 talento, mais ou menos, são 56 libras. 56 libras, uma bolsa de cimento, mais ou menos, pesa 50, 60 libras. Mais ou menos, imagina uma bolsa de cimento, o que pesa, isso é o que pesa um granizo, desses que estão reservados aqui. Agora, por que é importante essa revelação? Jesus Cristo disse que antes que ele venha, nada ia ficar oculto que não fosse revelado. Então, se então não vivemos numa ridícula bola aí no espaço que está se multiplicando e multiplicando e multiplicando, quando Deus disse, acabei minha obra, no 7º dia, Gênesis capítulo 2, acabou Deus sua criação, e como ele é Deus, ele respeita a sua palavra, e por isso que quando ele trouxe o dilúvio e disse, vou varrer todo homem, toda besta, toda ave, vou destruir, e veio o dilúvio Noé. Mas ele é Deus, ele disse que acabei de criar, por isso é que teve que salvar a 8 pessoas e um par de casal, para que a partir de aí voltasse a terra a se encher, porque ele é Deus. Céus e terra passarão, mas sua palavra não passarão. Ele tinha o poder para voltar a fazer a terra e tudo, mas ele é Deus. Mas ele não fez assim, porque ele é Deus. O que ele diz se cumpre. A verdade, Deus não vai negociar nem vai mudar
porque nós entendemos a Escritura de qualquer maneira. Deus não a vai mudar. Ou seja que vou citar somente uns passagens da Escritura para declarar o que diz a Bíblia. Diz a palavra de Deus que do Senhor são as colunas da terra. Ele afirmou sobre elas o mundo. Umas colunas, aonde poderiam estar as colunas aqui? Não sei. Mas isso diz em 1 Samuel 2,8. Jó 38, verso 4 diz: onde você estava quando eu fundava a terra, faz-me saber se tens inteligência. Quem ordenou suas medidas, se o sabes, ou quem estendeu o cordel sobre ela? Sobre o que está fundada suas bases. Segundo as Escrituras, a terra tem bases, e que, por certo, diz que subsiste por água. Lembrem-se do que ensinamos, que quando Deus cria chamadinho, que é céus ou águas, existem águas em cima e águas embaixo. Pedro diz que a terra e os céus provêm e pela água subsistem. De maneira que, conforme a palavra de Deus, aqui deve haver água e nos céus há água. Se isto colocamos num plano, existem águas em cima e águas embaixo. Jesus descendeu às partes mais baixas da terra. Por que é importante isso? Porque se não cremos na palavra de Deus, das coisas terrenais, não vamos poder crer nas celestiais. E é importante que nos submetamos à sua palavra. Vou dar mais versículos. Salmo 93, verso 1 diz: o Senhor reina, cingiu-se de magnificência, Senhor vestiu-se de poder, firmou o mundo e não se moverá. O mundo não se move, o mundo está bem firme. O mundo tem colunas, tem bases. Salmo 96, verso 10, decide entre as nações, o Senhor reina, firmou o mundo, não será comovido. Salmo 104, verso 5 diz: ele fundou a terra, afundou. Não está girando a 1.600 km por hora. Diz: ele fundou a terra sobre os seus cimentos, não será jamais removida. Tanto é assim que ele vai descender com a nova Jerusalém real e literalmente aonde ele disse. Ele disse que ele criou a terra para que fosse habitada. E já havíamos dito que vamos ensinar que existe uma parte aonde não é habitável. Onde está isso? Provérbios 8, verso 22. E vou ler o verso que eu quero ler, onde diz que ele regozija-se de Deus. Verso 31, Provérbios 8, 31 diz: Deus, me regozijo na parte habitável da terra. Se Deus se regozija na parte habitável da terra, quer dizer que existe uma parte inabitável. Essa é a parte que, quando foi criados o Orião, a Pleiades e a Ursa, e depois disso os lugares secretos do sul, ali é onde o livro de Enoque diz que Deus o levou. O que acontece é que quando veio o dilúvio de Noé, toda a terra mudou, foi repartida, e o que se vê agora não era como era antigamente. Por isso que existem umas lendas da Antártida perdida e tal, cientificamente se encontraram cidades embaixo da água. Como é possível? Claro que é possível. Tudo simplesmente confirma as Escrituras. Se nós acreditamos na sua palavra e Deus está dando entendimento, e Deus está dando conhecimento, dando revelação ao seu povo, porque quer prepará-lo, porque o engano que vem é muito grande. É muito grande. O Senhor disse que todos os que recebem a marca da besta do anticristo não entrarão no céu e serão jogados no lago de fogo e enxofre. Porque uma pessoa que recebe uma marca, ainda que se arrependa, não pode entrar? Porque tem que ver com a genética e com o DNA. Uns científicos diziam que quando se penetra no DNA
dos seres vivos e se brinca com suas células reprodutivas, esse é um processo irreversível. E a Bíblia diz que Deus nos deu o sangue para que sirva de expiação, que o nefesh, a alma, a vida de toda a carne está no sangue. E que quando um sangue está sendo corrompida geneticamente, alterado e fazendo-se híbridos, experimentos de clones ou sei lá o que, existe um perigo mortal de que o sangue do ser humano seja corrompida no nível tão nuclear, tão a nível ao DNA, no mais profundo, que não vai haver redenção, vai ser irredimível. E Deus está preparando a seu povo, e por isso que está levantando a homens como este que vos falo, como um servente que foi chamado para declarar sua palavra tal e qual foi escrita, como ele disse e a que ele disse. E não estamos aqui tratando de abrir uma nova congregação, que por certo já ensinamos que existem 41.000 denominações no mundo. Que estamos aqui para pregar a verdade e para não agradar aos homens, senão agradar a Deus. Para dizer as coisas tais quais são. Não estamos pedindo ofertas e insinuando oferta. Porque acreditamos que a palavra de Deus é livre, é boa, é vida e eficaz. Que penetra até partir a alma, o espírito, parte os ossos, os tutanos e discerne os pensamentos e as intenções do coração, e diante dos olhos dessa palavra todos estamos descobertos, de maneira que aquele que lhes fala simplesmente está pregando o que o Senhor disse, porque ele está chamando as suas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, não seguirão ao estranho. Um é o vosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. O que é de Deus nos ouve, o que não é de Deus não nos ouve. A Daniel se lhe disse, fecha e sela, porque é por fim. Ouvi e não entendi. O Senhor Jesus Cristo, no último capítulo da Bíblia, no capítulo 22, disse, não seles o livro, porque vem pronto. E disse o mesmo que disse a Daniel, que nos últimos tempos muitos serão embranquecidos e purificados, e no Apocalipse lhe disse, o que é limpo, limpe-se mais, o que é santo, santifique-se mais, o imundo, suje-se mais. E a Daniel lhe disse que os ímpios procederão impiamente, mas os entendidos entenderão. E é disso que estamos falando. Estamos dizendo então 3 coisas. Que quando Deus cria o Orião, as Pleiades, as constelações, as estrelas, também criou os lugares secretos do sul. Número 1, que existe uma parte que é habitável, quer dizer que é uma que não é habitável. Outra diz que se a Jó, quando ele estava criando tudo, a lua, o sol, as estrelas, o abismo, os céus, lhe disse a Jó os lugares secretos do sul e os tesouros da neve. 3 versículos. Por que é importante isso? Não será que o príncipe da potestade do ar enganou a toda a humanidade? Porque de acordo com as escrituras é isso que diz a Bíblia, 1 de João capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro está debaixo do maligno. Isso não disse eu, foi João que disse, o apóstolo de Jesus Cristo em 1 de João capítulo 5, verso 19, não é minha palavra. O Senhor Jesus Cristo disse dessa maneira, aí vem o príncipe desse mundo, o qual não tem nada de mim. Paulo disse que o Deus desse século, com D minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a glória de Deus. A luz do evangelho da glória de Deus no rosto, na face, na pessoa de Jesus Cristo. De maneira que esse é o problema. E vamos aqui ler um pouco da história da Antártida. Antártida. Vamos ler e dizer, Fernando Magalhães era um navegante que nasceu no ano 1480, foi um militar e almirante que chegou até os confins do sul ao final de Chile, por aqui. Não é certo? E diz que descobriu na sua busca o que é o Estreito de Magalhães, porque ele queria encontrar uma passagem pela Antártida. Em outras palavras,
Ele queria encontrar, aqui está Chile, e ele queria encontrar uma passagem aqui por baixo. E nunca conseguiu encontrar. Ele foi o primeiro homem que circunnavegou a Terra. Ou seja, o que ele fez foi partir da Espanha e dar uma volta espetacular. E o que fez foi de Espanha, que está aqui, o que fez foi circunnavegar a Terra. James Cook foi outro, que por certo Marco Polo foi o primeiro. Marco Polo nasceu no 1254, era um militar, era um mercader veneziano que viveu nos anos 1254 ao 1324. Um militar e marinheiro chinês, Cheng He, também tratou de fazer Bartolomeu Dias, Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, etc, etc, etc. Francis Drake, Lord Abson, mas me interessa esse capitão britânico James Cook, muito conhecido. Ele teve 3 expedições em 3 viagens. Ele queria encontrar a famosa... Ele queria descobrir, sua meta era encontrar o grande desconhecido continente, ou o que chamava a Terra Australis Incógnitus. E ele queria definitivamente encontrar uma passagem para o outro lado. E o que terminou fazendo, isso qualquer enciclopédia você pode achar, o que terminou fazendo é 3 viagens, e o que fez foi descobrir Nova Zelândia, descobrir a Austrália e morreu aqui em Hawaii, e chegou no Polo Norte, e o que fez foi dar 60.000 milhas e 3 voltas, mas nunca atravessou a Antártida, porque essa parte, diz a palavra de Deus, não é habitável. Mas o desafio mais grande se desenvolveu com Estados Unidos e Rússia. Rússia fez 6 expedições militares na Antártida. Vamos estudar, ou vamos simplesmente ensinar a cronologia do que aconteceu para que possamos entender muitas coisas, mas isso vamos deixar no próximo segmento.